sábado, crianças? Feliz sábado. Vem cá, Priscila. Nós hoje aprendemos na escola sabatina sobre os 5 reinos, não é? Nós conhecemos os 5 reis, os 5 últimos reis. A nossa historinha de hoje, a nossa lição de hoje para vocês, crianças, será sobre o rei Josias, que dentre os 5 reis foi o rei maravilhoso. A nossa Bíblia diz que Josias foi um rei tão bom que antes dos 5 reis não houve homem tão bom. E depois do reinado de Josias também não. Josias era um homem temente a Deus. Josias era um homem que servia a Deus, que fazia o que Deus pedia. Então, Josias viveu numa casa onde o seu avô, Manassés, era muito mau, ele era muito ruim. Ele sacrificava pessoas, eles viviam em Judá, em Jerusalém. E lá naquela época, eles eram muito idólatras, eles eram muito maus com as outras pessoas. Quando Manassés morreu, então seu reinado passou para o seu filho Amon. Amon era o pai de Josias. E Josias viveu nessa casa com essas pessoas ruins. Amon também era muito mau. Amon matou pessoas inocentes, crianças. Vejam que horrível. Amon, ele não fazia a vontade de Deus, ele era muito idólatra. E Josias não compactuava do que seu pai fazia. Josias não achava certo. Muito embora Amon dizia, você tem que ver, você tem que participar. Mas Josias não queria. Amon era tão ruim, mas tão ruim, que os seus próprios servos, os seus próprios empregados o assassinaram. Tá vendo como é ruim ser ruim? Os seus próprios servos os mataram. E sabe o que aconteceu? Josias começou o seu reinado com 8 anos. Quem tem 8 anos? Eu tenho 4. Fique em pé, amor. Fique em pé. Você tem 8 anos? Olha só o tamanho de Josias quando ele foi rei. Desse tamanho. Pode sentar, tá? Então Josias começou o seu reinado com 8 anos. E ele, por ser muito criança, continuou a observar todas aquelas maldades que o seu pai havia pregado, feito naquele tempo. E Josias observou e pensou, o que eu vou fazer para mudar tudo isso? Quando Josias se tornou adolescente, ele resolveu fazer uma revolução cristã. E ele disse para um dos seus servos, eu quero que você vá na igreja, destrua tudo na igreja, renove, faça uma casa para adoração ao nosso Deus. E os seus servos foram. Naquela época, a Bíblia tinha sido escondida. E as pessoas elas não sabiam, tinham se esquecido de Deus. Por isso que faziam tantas coisas ruins. Mas quando Josias pediu para o seu servo ir lá e arrumar a igreja, começar uma grande reforma, acharam o livro da lei. Eles acharam o livro da lei, onde tem os nossos 10 mandamentos. Onde tem os nossos 10 mandamentos. Josias, quando leu o livro da lei, a Bíblia, Josias ficou indignado, ficou com muita raiva, porque aquelas pessoas não serviam e não seguiam o que tinha na Bíblia. Josias ficou tão bravo, mas tão bravo que rasgou suas próprias vestes. Mas sabe o que diferenciava Josias das outras pessoas? O que diferenciava Josias das outras pessoas? Porque ele era bom. O pai dele era mau, mas Josias era bom. Josias servia a Deus. Josias seguia os mandamentos de Deus. E a partir dali, Josias decidiu fazer uma aliança com aquele povo. Ele levou o livro da lei para aquela multidão e pediu para eles, a partir dali, começar a fazer tudo que era certo, tudo que a Bíblia dizia. Mas as pessoas continuavam vaidosas. Olha as pessoas vaidosas, queridos. Olha as pessoas vaidosas. Elas continuavam servindo a ídolos com vaidade. As pessoas continuavam más. Elas não dividiam as coisas. Elas brigavam por tudo, até por comida. Olha as pessoas brigando por comida. Como assim?
vaidade. Elas brigavam porque eram hipócritas, cada um queria ser melhor do que o outro. Homens brigando por bens, por sucesso. Olha só, os homens brigando por sucesso, um brigando com o outro. E Josias via tudo aquilo com muita tristeza no seu coração. Josias, o que eu vou fazer? Eu preciso pregar e falar sobre o amor de Deus. Então Josias era um homem temente a Deus. E Josias pregava sobre o amor de Deus e conseguiu modificar aquele povo. Josias conseguiu fazer com que as pessoas dividissem tudo e passassem a ser boas. Josias conseguiu tirar a vaidade, mostrando na Bíblia que tudo aquilo era pecado, que nada daquilo valia a pena, que Deus não se agradava com aquilo. E Josias conseguiu mostrar aos homens que todos somos irmãos e precisamos amar uns aos outros, assim como Deus havia ensinado. E Josias fez aquela nação ser modificada. Então, Josias ele tinha uma oração que ele sempre pedia a Deus para ser um servo bom, para ser um servo diferente. Ouça a oração de Josias. Faz-me um servo pronto a te ouvir. Quero ficar bem junto de ti. Meu coração possa sempre pedir. Faz-me um servo, Senhor. Faz-me um servo humilde e bom, para servir-te aqui estou. Eu posso então partilhar teu amor. Faz-me um servo, faz-me um servo, faz-me um servo, Senhor. Vamos, através da palavra, nós vamos junto a Cristo a caminho ao céu. Então Josias, ele pedia para que ele fosse um servo bom, humilde, e que o seu coração estivesse sempre na presença de Deus. E Josias foi um dos melhores reis que Judá e que Jerusalém já teve. Em Crônicas, a história está lá em 2 Crônicas 34. Então que essa história de Josias possa nos fazer refletir que nós precisamos ser bons, que nós precisamos estar contritos com Jesus e que nós precisamos seguir a sua lei, porque só assim seremos lembrados, felizes e estaremos abraçando Jesus quando Ele voltar. Amém? Amém. Quem é que vai orar? Vamos fechar os nossos olhos que Renan vai orar. Querido Deus, muito obrigado por mais esse dia. Abençoe a nossa família. Muita paz, saúde e sabedoria. Protege todo o mal e nunca falte o alimento. Em nome de Jesus, amém. Amém.